Então, muito boa tarde para todos. Para todos. Vamos ver se conseguimos dar algo daquilo que procuramos. Que Jesus e a espiritualidade amiga, aquela que está sempre a esta hora, nos possa envolver e nos possa acarinhar. Então, o tema deste nosso estudo, desta hora, é sobre o ciúme. É sobre o sentimento do ciúme. Na questão 933 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior, ao Espírito de Verdade: assim como quase sempre é o homem o causador de sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os Espíritos respondem: mais ainda, porque sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturadoras da alma. Ou seja, é uma tortura e faz mal a todos, tanto para aquele que sente o ciúme, quanto para a vítima desse sentimento. E ainda, um vive enclausurado, fechado, enquanto o outro assume o papel autoimposto de vigiá-lo. E Allan Kardec prossegue na resposta: a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme ataca, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se vão levantando os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. E termina Kardec a resposta dos Espíritos: o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria por si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra um verdadeiro inferno. A nossa doutrina é insistente em nos apontar o orgulho e o egoísmo como os geradores de todas as nossas falhas de caráter. E o ciúme não lhe escapa a essa regra. Conheces alguma pessoa ciumenta? Não me refiro ao ciúme comum, aquele que dizem que é o tempero do amor. Falo do ciúme doentio, aquele que foge dos limites do aceitável. O espírito imortal, o nosso espírito, traz consigo, ao reencarnar, as características adquiridas no decurso de muitas existências já vivenciadas. Essas características desabrocham logo na infância, na forma de tendências. Se a educação e o acompanhamento familiar, principalmente dos pais, não souberem detectar e modificar essas tendências desde muito cedo, essas características se irão desenvolver livremente. Nosso espírito mantém um padrão comportamental que lhe acompanha
as suas ou a sua bagagem milenar, fruto da sua lenta e gradativa evolução. Pois a sua maneira de pensar e de sentir, o seu modo de ação e reação, nós trazemos já das outras existências. A formação da nossa personalidade na infância apenas utilizou o seu material espiritual. Daí a grande importância dos pais nessa altura, para indicar o caminho, ensinando e para, sobretudo, exemplificar. E voltamos a dizer, e nunca é demais, de que o Espiritismo é insistente em nos apontar o egoísmo e o orgulho como geradores de todos os defeitos e que o ciúme não lhe escapa a essa regra. Como sentimento egoísta, o ciúme procura roubar a liberdade do outro, tenta obrigá-lo a seguir por um caminho delimitado ou simplesmente aprisioná-lo. O ciúme é um exercício enlouquecido de poder, de dominação e de aprisionamento do outro. A pessoa ciumenta não sabe diferenciar imaginação e realidade. Não sabe distinguir fantasia e certeza. Qualquer dúvida em sua cabeça logo se transforma em delírio. A vítima do ciumento sujeita-se a ter os seus pertences revistados em busca de vestígios que nem imagina do que seja. Ele, o ciumento, tem ciúme do passado do outro, dos seus relacionamentos anteriores e vive imaginando detalhes sobre factos verdadeiros ou não. O que o ciumento quer é o controle total e absoluto dos sentimentos, da atenção e do comportamento em geral do outro. O outro passa por situações vexatórias e bizarras. Isso quando não impera a violência. Quantos crimes passionais devem sua origem ao ciúme doentio? Quantos casos de mulheres ou homens que se sujeitam a toda a ordem de violência por dependerem emocionalmente ou economicamente do parceiro? O ciúme não é amor. Pode estar relacionado a amor, mas é um amor que está doente. É um sentimento profundamente egoísta que envolve um medo insuportável de perder o parceiro para outra pessoa, mesmo que essa pessoa só exista na imaginação do ciumento. Ele, o ciumento, é alguém com sua autoestima baixíssima, que não confia em si e nos seus sentimentos. Julga o outro pelos seus pensamentos mórbidos. O ciúme, assim, como sentimentos, como a raiva, a mágoa, a inveja, desencadeiam muitas doenças terríveis. E essas doenças podem se manifestar já nesta encarnação ou acompanhar o nosso espírito até uma próxima oportunidade na matéria, a uma próxima reencarnação, exatamente para expurgar essas energias negativas, esse lixo mental e emocional. É importante que o ciumento e sua vítima se conscientizem da necessidade de ajuda. Parece-nos claro que, nesta situação do ciúme, além da própria personalidade desajustada do ciumento, a interferência espiritual
interferência dos espíritos obsessores. Nestas situações, quando nós abrimos a nossa porta, ela fica escancarada. E então, eles entram à vontade, assenhoram-se de tudo o que lá está e ocupam-se de nós. Esta é uma situação do ciumento. Claro que nesta situação, porque há espíritos bons e a esses nós também abrimos a porta. É sobretudo a esses que nós devemos abrir a porta. E é a esses que nós devemos estar sintonizados. E então aí não há ciúme, não há raiva, não há estas coisas muito feias que eu tenho estado a falar. Mas, meus caríssimos, de nada adianta o tratamento desobsessivo ou ajuda espiritual se não houver o propósito firme de uma reforma íntima, urgente, da nossa parte. Só com a vontade real de se ajudar, de colaborar consigo mesmo, pode ser efetivada uma melhoria significativa. Isto a valer para o ciumento e também para o parceiro, que é vitimado pelo seu ciúme. Nunca é demais lembrar que ninguém é vítima por acaso. Nós até já sabemos que o acaso não existe. Tudo o que vem a nós foi o que um dia nós plantamos. Eis uma lei divina de nosso Pai, a lei de causa e efeito. E ela funciona. Então, ele não é vítima do ciumento por acaso. Na sua ficha kármica constava ainda aquele efeito que ele havia causado a alguém lá atrás. É claro que nós sabemos que esta roda pode ser parada. Não venho agora para pagar uma coisa que eu fiz. Eu posso chegar e parar. Paro a roda. Não há mais causa. Portanto, também não há mais efeito. E Emmanuel diz-nos que o ciúme é um amor vestido de espinhos dilacerantes. Francisco Cândido Xavier diz-nos que ciúme é um veneno oculto, agindo em forma de espinho que maltrata o coração e mata devagarinho. E ele continua nos dizendo: o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Mas nos diz Francisco Cândido Xavier que ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Divaldo Franco também nos ajuda e nos diz: o ciúme é um sentimento perturbador que aflige a maioria das criaturas. Trata-se de uma emoção que se deriva do medo de se perder a pessoa amada, os objetos, as posições ou os relacionamentos conseguidos ao longo da existência. E continua Divaldo: é muito variável o seu grau de manifestação, apresentando-se de maneira sutil e simples, até os casos mais graves de transtorno psicológico e mesmo mental, quando se transforma em fixação patológica. E por fim, também o espírito de Joana de Ângeles, nos ensina
e nos diz que a presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal do amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na efetividade, quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Olha, se a pessoa amada não corresponde à expectativa, segue adiante. O prejuízo é dela. Então, o ciúme é, sem dúvida, em muitos casos, uma prova de falta de amor. Quem ama, confia. E prender ou constranger alguém, impedir relacionamentos e vigiar, como uma verdadeira neurose, é caso para terapia. Não somos propriedade de ninguém. Somos seres em aprendizagem, necessitados uns dos outros, para nos estendermos as mãos nas experiências que nos façam crescer e conviver harmoniosamente. A terapia para este sentimento menos bom, que é o ciúme, passa pelo nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem quando percebemos, entre outras coisas, a fragilidade em nós e tomamos as atitudes práticas de autocontrole e de autodisciplina para o erradicar gradualmente da nossa vida. O tratamento também prescreve uma reconquista da autoestima, da confiança em nós mesmos, tornando-nos menos sensíveis às investidas cruéis desse vício moral. As ações no bem, que fazem com que a alma se doe e amplie o seu leque de relações, também colabora significativamente para educar o sentimento de posse exacerbado e inquieto. Como nos diz Joana, o amor não precisa do sal do ciúme para temperar as relações. O sabor de todo relacionamento sadio virá da confiança irrestrita e do altruísmo que pensa sempre no bem do outro. E concluímos, pensando que possamos ter contribuído com alguma coisa, com algo, para deixarmos nesta escola. O ciúme é um sinal de alerta, mostrando que algo não vai bem, que algo precisa ser reparado, repensado. Sua erradicação de nossos viveres somente será realizada com a análise íntima constante, com o vigiar dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Lembrando sempre que ninguém é de ninguém, que não possuímos as pessoas e que o verdadeiro amor liberta e confia. E que o verdadeiro amor liberta e confia. Que Jesus nos continue a abençoar. E muito obrigado pela atenção.